todos com a graça de nosso Senhor Jesus. Para mim, mais uma vez, um privilégio, uma bênção poder aqui rever os irmãos, né? Abra, por favor, aí a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Romanos, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Os versículos 2º e o 3º. Texto muito conhecido, e o apóstolo, ele nos diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Aqui o apóstolo mostra de pessoas que realmente têm zelo de Deus. Nós não devemos duvidar da sua sinceridade em buscar a Deus, mas ele diz e mostra que a sinceridade não resolve, né? Ela não estabelece ser verdade pelo fato de ser sincero. E nos temas que estão sendo trabalhados, né, hoje o tema é sobre o adventismo, né? É um tema que eu posso dizer para os irmãos que será um pouco delicado e complexo, até porque nem todo mundo compartilha a ideia de que este grupo é herético ou se é uma seita, e a minha proposta é tentar conversar com os irmãos sobre esse assunto, tá? Rapidamente, antes de entrar aí nos slides, o meu envolvimento, né, com o adventismo se dá da seguinte maneira. Lamentavelmente, por um pouco mais de 8 anos, eu fui testemunho de Jeová. E durante esse período eu tive meus contatos, né? E entre eles os adventistas. E por algum tempo eu, como um servo da torre de vigia, tentei ajudar adventistas a deixarem de ser adventistas e se tornarem testemunho de Jeová. E toda testemunha de Jeová, ela investiga tudo nas publicações da torre de vigia, e investigando sobre os adventistas, descobriu uma crítica em torno da doutrina de 1844, que é uma doutrina que nós veremos aqui. Descobri então que os problemas que o adventismo enfrentava para resolver a doutrina de 1844 eram semelhantes a que as testemunhas de Jeová tinham para resolver a doutrina de 1914, que tem algumas semelhanças, decepções e a história. Ali eu entrei em contato. A revista Sentinela usava argumentos de teólogos conhecidos, né, entre eles Anthony Huckman. E com o tempo acabei me desligando daquela seita, e depois descobri também que Anthony Huckman era de tradição reformada. Eu pensei, esse cara é bom, né? Então segui, e hoje estou aqui entre os presbiterianos. Sobre essa história é outro rumo, e nós vamos continuar aqui no tema. Com respeito ao adventismo propriamente dito, eu vou passar o slide e nós vamos pensando aqui a respeito disso. Se o irmão ou a irmã entender que precisa interromper e fazer uma pergunta, sinta-se à vontade. Talvez até lá para o fim nós iremos ter tempo para abrir o espaço aí para as perguntas. Todos aqui concordam com essas proposições? O que é uma seita, né? Seita é todo grupo que nega a inerrância, a infabilidade e a suficiência das Escrituras. Seita é todo grupo que nega a doutrina da Trindade e todos os seus detalhes, né? E também seita é todo grupo que nega a salvação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Acredito, irmãos, que esses sejam pontos básicos que nós podemos identificar o que é ou não uma seita. A tradição reformada diz que precisa se acrescentar a disciplina, né, a pregação da palavra, e eu creio que, como Wayne Grudem disse, esses pontos você pode identificar se o grupo prega ou não realmente a palavra de Deus. Aí a pergunta é o seguinte: e a igreja adventista? Ela crê nesses pontos? Será que nós podemos caminhar em algum sentido, pensando na igreja adventista? Antes de falar um pouco mais, todos nós aqui, um momento ou outro já assistimos a TV Novo Tempo, né?
Hoje, muitos crentes evangélicos assistem à TV Novo Tempo e a qualidade musical, a qualidade dos programas tem chamado a atenção de muitos. Obviamente, irmãos, isso é a propaganda, é o marketing, e nós veremos que existem algumas intenções religiosas no adventismo. Nós podemos dizer que o adventismo ele é o mesmo, desde os seus primórdios, no sentido de ser a bandeira ou a religião verdadeira. Será que o adventismo é um perigo para nós? Quantos aqui, talvez já presenciaram, irmãos que compraram um livro de saúde, né? Vai ter tratamentos médicos, naturais, e depois você descobre que aquela família inteira abandonou a fé da igreja evangélica que pertence e seguiu porque começou nesse contato inocente. Eu já vi isso e já presenciei isso, né? Pessoas que abandonaram a fé cristã exatamente começando num livro que tratava de saúde. Então nós vamos pensar um pouco a respeito de história. Obviamente, nem tudo será dito aqui, talvez uma exposição mais detalhada você pode encontrar no PDF, que é um estudo do reverendo Onésimo, né, no site da igreja de Ebenezer, né, e ali tem uma exposição bem detalhada sobre o adventismo. Então vamos prosseguir aqui um pouco. Rapidamente aqui, irmãos, o adventismo começa quando Guilherme Miller ele faz alguns cálculos e anuncia ao mundo que Jesus voltaria. Essa história é conhecida. Ele faz um cálculo, primeiro fala 1843, um amigo dele lá, o Samuel Snow, leva ele a uma outra conclusão. Ele chega à data de 1842, 22 de outubro de 1844, aliás, e prega ao mundo que Jesus voltaria. Obviamente isso não aconteceu, né? O que eles fazem então? Eles começam a tentar dar um jeito na decepção, né? Algo semelhante acontece com as Testemunhas de Jeová também. Pregam que Jesus voltaria em 1914, não vem, e aí eles espiritualizam a vinda e dá mais outros detalhes. Isso eles aprenderam com os adventistas. Nesse ano, era para Jesus ter voltado, segundo uma pregação que Guilherme Miller, que ele pregou desde os anos de 1830, embora ele chegou a essa conclusão em 1818. Jesus não voltou, e o que acontece? O grupo continua firme em algumas das suas propostas de restaurar a chamada verdade. Quando você pega o livro O Grande Conflito, de Ellen White, você encontra lá que no período, em vários lugares na América, na Inglaterra, pregava-se algo em torno da volta de Cristo no ano de 1843. A profetisa adventista, ela dá a entender que Guilherme Miller chegou a essa conclusão sozinho, ele calculando e chegou a essa conclusão. Mas no livro Tempo dos Gentios, o autor Johnson, ele mostra que Aquila Brown, ele foi o primeiro a fazer no fim dos anos de 1800, né? Aliás, no fim dos anos, no início do ano de 1800, ele foi o primeiro expositor cristão a fazer os cálculos cabalísticos, né, de Daniel 8,14, e transformando aquele dia em anos e chegando a esse período. Nós podemos dizer aí que John Aquila Brown é o pai dos cálculos adventistas, embora a profetisa do adventismo afirme que Guilherme Miller chegou a essa conclusão sozinho. Ela chega a dizer que os anjos guiavam Guilherme Miller, né? Só não guiou ele para saber que Jesus não ia voltar, né? Então o que aconteceu, irmãos? Da decepção para a glória. Como eu já disse, Jesus não voltou, né? Jesus não voltou, e eles chegaram a uma conclusão. Qual foi o erro de Miller? Não foi o cálculo. O erro de Miller foi a natureza da vinda de Cristo. Os adventistas, em torno de 50 mil, estavam crendo que Jesus voltaria para a terra. Jesus não voltou. Quem eram os adventistas? Eram pessoas de várias igrejas evangélicas, seitas, enfim, movimentos, se ajuntaram a isso que chamou o grande movimento do advento. Daí, alguns desse grupo não ficaram conformados com a decepção e com o erro. Então, o que eles fizeram? Disseram que, na verdade, Jesus saiu do santo lugar no céu e entrou no Santíssimo Celestial
a partir dessa data. Que o erro de Miller não foi no cálculo, mas foi naquilo que ele esperava. Ele esperava Jesus vir para a Terra. Daí começa então aquilo que foi chamado aí a doutrina do juízo investigativo. Jesus então continua a sua obra expiatória, isto é, o Jesus adventista esteve no santo lugar e não no Santíssimo até o dia 21 de outubro de 1844. No dia 22, ele entra no Santíssimo para continuar a sua obra. Os adventistas dizem que Jesus ele entrava lá assim antes, né? Mas para continuar a sua obra expiatória só a partir dessa data. Esse é o Jesus que o adventismo começa então a pregar após a decepção. O grupo, irmãos, esse grupo nascente, tinha presente entre eles pessoas que não criam na Trindade, né? Então começa aí a colocar algo na sua memória e pensar. O movimento adventista nasce de um cálculo profético, certo? E esse cálculo falha. Então nós podemos dizer, nasce de uma falsa profecia. Várias pessoas e líderes do grupo nascente são antitrinitarianos. Isto é, eles não criam na Trindade. Alguns eram arianos, outros eram talvez modalistas, mas os pioneiros adventistas não eram trinitarianos. O marido de Ellen White, Tiago White, não era adventista. Alguns adventistas dizem que no fim da vida Ellen White convenceu ele, mas nem se sabe se Ellen White também era adventista. Há muita dúvida sobre isso. E aí o que acontece? O filho de Ellen White, ele testemunha dizendo que os que estavam traduzindo o livro de sua mãe estavam colocando coisas ali que ela não ensinava, a doutrina da Trindade, por exemplo. Então há uma grande nuvem de adventistas pioneiros que eram antitrinitários, declarados. E eles não apenas diziam que era uma doutrina errada, eles a classificavam como doutrina de Roma e doutrina diabólica. Esse grupo, irmãos, é o que começa a restaurar a verdade. Esse grupo que para eles tem a voz, a terceira voz do anjo, para restaurar a verdade. É esse grupo que começa. Eu só estou enfatizando isso porque vai chegar um momento em que essas coisas vão pesar, né? Então aí o que eu faço aí, né? Os adventistas, eles de modo insistente te dizem, mas nós não temos nada a ver com a pregação de Guilherme Miller. Nós não temos nada a ver. Inclusive você vai encontrar nos livros adventistas dizendo assim, foi o batista Guilherme Miller que pregou a volta de Cristo, não fomos nós. Por quê, irmãos? Eles organizaram-se de forma oficial em torno do ano 1863. Aí eles têm, vou dizer aqui, a cara de pau de dizer o seguinte, dessa maneira: se nós surgimos na história em 1863, como nós iríamos profetizar o fim do mundo em 1844? Né? O próprio Francis Nichol, que é um apologista adventista, ele escreveu no livro Respostas a Objeções, ele diz: os adventistas ao longo de toda a sua história não marcaram data para o advento. Ou seja, essa decepção de Guilherme Miller, esse erro de Guilherme Miller, eles não aceitam que deva ser colocado na conta deles. Num certo sentido, compreendemos. Porém, se você ler o livro de Ellen White, O Grande Conflito, ou mesmo o livro Primeiros Escritos, você vai perceber que Ellen White tem uma visão de Guilherme Miller exaltada. Ela chama ele de reformador, avivalista, homem muito entendido das Escrituras. Diz que onde ele pregava havia avivamento, e que certa vez uma turba violenta iria agredi-lo e anjos tiraram ele das garras daquela turba violenta. Então nós começamos a entender o seguinte: Ellen White, a profetisa adventista, tem um conceito de Guilherme Miller que os adventistas hoje não querem compartilhar. Então quando você ouvir isso, diga para ele qual é o conceito que a sua profetisa tem de Ellen White. Daí deixa ele investigar no livro O Grande Conflito, que ele mesmo vai chegar a essas conclusões. Agora vamos entrar aí na doutrina de 1844. Quem aqui já ouviu falar, quando fala de igreja adventista, quem aqui já ouviu falar dessa doutrina? Por favor, levante a mão.
Ninguém, né? Desculpe, mas pelo menos a maioria, né? Então, agora nós vamos pensar. Quando falo de adventista, eu já lembro de sábado, né? Agora, olha o que um teólogo, um eminente teólogo respeitado, escritor dos estudos da revista Sabatina, que é autorizada de doutrina, olha só o que ele diz, ó. Goldstein, ele afirma categoricamente: juízo investigativo de 1844, o pilar teológico do nosso movimento. E agora olha só isso daqui que ele diz, ó. Ou a data de 1844 é verdadeira e temos a verdade, ou é falsa e nós herdamos uma mentira e a temos propagado. Notou? Quem estabelece a importância dessa doutrina é ele, um teólogo adventista, não somos nós. Se nós, ou se você, ou se qualquer um provar que é uma doutrina falsa, o que acontece com o movimento? Ele se torna o quê? Falso. Porque, irmãos, quando nós olhamos o termo adventista, tem a ver com advento. Na verdade é que eles anunciaram essa vinda para uma data específica. Não deu certo, e aí eles tiveram que arrumar, fazer um rearranjo da decepção. E aí se tornou a principal doutrina adventista, o juízo investigativo. Assim, se você procurar saber as bases do que veremos, você vai entrar em contato com a principal doutrina adventista, com o seu eixo de existência. E quando você lê esse livro aí que eu li, né, de Goldstein, ele fala assim, nesses termos, ele fala: eu não conheci apenas Jesus, eu conheci o adventismo, a verdade presente. Ele olha para 1844, até chega a dizer o seguinte, que essa doutrina prova que Ellen White é a profetisa de Deus para a igreja remanescente. Essa doutrina, meus irmãos, então, ela é importantíssima. Não apenas importantíssima no sentido de ser destacada, mas ela é o sustentáculo do próprio adventismo. E o que é essa doutrina? Já citamos, agora vamos ver quais são as opiniões e como interpretar o texto aí. Quem já ouviu falar do pregador Alejandro Bullón? Esse é famoso também, né? Então eu peguei ele porque é um pregador famoso, né? Existem livros aí bem conhecidos. Então vamos ver como ele explica essa doutrina. Ele comenta: o período profético de 2300 anos começa quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E a história registra que essa ordem foi dada pelo rei Artaxerxes da Pérsia no ano 457 a.C. Este é o ano do período profético. Se depois do período de 70 semanas continuarmos contando o tempo, concluiremos que o período de 2300 anos termina em 1844. Quer dizer que naquele ano a profecia, o santuário celestial seria purificado, ou seja, começaria o grande julgamento da raça humana. Então eu escolhi um pregador famoso para mostrar que isso é doutrina de todos eles. Essa é uma doutrina importante. Então, resumindo, irmãos, o que acontece? Todos aqui lembram que o tabernáculo tinha dois compartimentos, o santo e o santíssimo. Então Jesus ressuscita e ascende ao céu, e ele fica no primeiro compartimento para essa teologia. Fica ali. O seu serviço ele presta no céu ali. Quando chega a data que eles fazem os cálculos deles, eles dizem então que Jesus, então, ele assume essa posição diante do Pai no Santíssimo a partir apenas de 22 de outubro de 1844. Jesus entra no Santíssimo em 22 de outubro de 1844. Pois bem, esse texto é o texto de Daniel 8,14. Vamos abrir a Bíblia? Daniel, capítulo 8, e o versículo 14. Ellen White diz que esse é o principal texto que prova que o movimento do Advento foi dirigido por Deus, né? Então esse é o texto base e existencial do movimento. O texto de Daniel 8,14 nos diz assim: ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse, então, é o texto que eles chegam a essa conclusão.
Vamos ver o que alguns comentaristas dizem a respeito desse texto. Só para você pesar a seguinte questão: quem mais diz isso a respeito desse versículo? Depois daqueles erros que cometeram lá, entre os anos 1800, todos os eruditos bíblicos, todos os comentaristas bíblicos, eles estão fechados em uma seguinte conclusão: esse texto ele se cumpre num período dos Macabeus. Somente os adventistas na face da terra sustentam que esse texto significa que Jesus entrou no Santíssimo. Então vamos caminhar aqui com alguns eruditos bíblicos. Ele diz a revelação messiânica. Esse daí é conhecido, né? Esse aí é gente boa? Gente boa, né? Ele diz assim, poucos dos estudiosos das Escrituras encaram a mensagem de Daniel 8 como especificamente messiânica, se é que algum faz. Aí ele continua: essa profecia foi cumprida no tempo de Antíoco IV Epifânio. Tá? Então é o período dos Macabeus. Tá bom? Então esse erudito ele já dá essa dica. Esse texto significa isso. Vamos caminhar mais um pouco. Esse daí é o que eu já citei, né? Conhecem também. Até queremos lamentar aqui que infelizmente esse livro, né, As Quatro Principais Seitas, em inglês, de 1963, eu acho que é o primeiro livro de Anthony Huckman, não foi traduzido em português, né? Então perdemos muito, né? Porque hoje todo o trabalho a respeito de seitas que conhecemos vem de autores dispensacionalistas, né? De autores pentecostais, que são bênção de Deus, o que eles têm comentado, mas nós não temos algum comentário, né, conhecido como esse teólogo. Olha só o que ele diz a respeito desse texto. Uma pesquisa minuciosa do 8º capítulo da profecia de Daniel revelará que o verso 14 nada diz sobre qualquer retorno de Cristo do céu ou sua entrada no Santo dos Santos do santuário celestial. Ele continua: as palavras para tarde e manhã estão no singular, e não existe conectivo entre elas. A prévia referência para o contínuo sacrifício queimado, oferecida toda manhã e toda tarde, implica que essas palavras no verso 14 referem-se a esses dois sacrifícios diários. Comparando o 1 Macabeus 1, 54 e 59 com 4, 52 e 53, compreendemos que o período de exatamente 3 anos decorreu entre o oferecimento do primeiro sacrifício pagão sobre o altar, depois do templo ter sido retirado de Antíoco Epifânio. Então observe, todos os comentaristas estão aplicando e explicando esse texto para o período dos Macabeus. Aí eu citei aí alguns outros de outras linhas teológicas. A Bíblia Nova, por exemplo, lá fala 2300, abrange o período das perseguições de 171 a 165 a.C. A tradução ecumênica faz a mesma coisa, a contagem de 1150 dias. A Bíblia de Jerusalém, também ela diz, portanto, 2300 dias ou então 1150 dias, se a expressão visa os dois sacrifícios cotidianos suspensos durante o tempo da perseguição. O que acontece, irmãos? Eu tinha aqui várias citações, eu falei, não é necessário, né? Se você consultar uma biblioteca, você vai notar que os adventistas estão sozinhos neste absurdo em torno de Daniel 8,14, que é colocar Jesus no Santíssimo apenas a partir de 22 de outubro de 1844. Porém, os eruditos adventistas, né, eles dizem algo que é até engraçado, né? Apesar de todos os comentaristas interpretarem Daniel 8,14 daquela maneira, olha só o que Maxwell comenta. Ele é um erudito, né? E esse livro dele, ele explica as profecias de Daniel. Ele diz assim, eu coloquei em negrito: alguns estudiosos da Bíblia têm imaginado que o chifre pequeno de Daniel 8 é um dos reis Seleucidas, Antíoco IV, comumente conhecido como Antíoco Epifânio. Aí ele continua: existem vários aspectos que este rei não preenche as características da profecia. Então eu fiquei imaginando, olha, se todo mundo diz ao contrário, ele diz que é alguns, então eu fico imaginando que vários aspectos é esse que não preenche. Então ele parece ter algum problema de quantidade, né? Porque se a maioria está dizendo contra ele, ele diz que é alguns que têm imaginado, isso mostra o seguinte, que por mais erudito que alguém seja,
Se ele tem um pressuposto teológico firmado, ele vai usar a erudição dele, porque esse camarada é erudito, ele vai usar a erudição dele e toda a habilidade dele para sustentar a sua doutrina. Assim, irmãos, a grandeza, né, não está no quanto que o cara estudou de fato, mas o quanto ele ama e aceita a verdade, né? Essa doutrina, ela produziu um outro probleminha. Nós já estamos encerrando essa parte de 1844. No dia da expiação, o sumo sacerdote pegava 2 bodes, né? Um era morto e o segundo, ele era enviado vivo para o deserto. O adventismo, né, quando imagina que Jesus entrou no Santíssimo, eles dizem o seguinte: quando depois do milênio, lá no fim de todas as coisas, Jesus vai pegar os pecados dos crentes e colocar em cima de Satanás, que para eles foi simbolizado naquele segundo bode, o bode emissário, né? Então, o conceito deles, como diz Ellen White aí, ó, tendo sido os pecados dos justos, tá, transferidos para Satanás, tem ele de sofrer não somente pela própria rebelião, mas por todos os pecados que fez o povo de Deus cometer. A expiação adventista só ficará completa quando Satanás sofrer os pecados dos crentes, né? Quando eu conversei isso com um certo adventista, ele falou: não, mas essa é uma expiação punitiva, né? E não é substituição. Mas o texto lá de Levítico 16 diz bem claro que os dois eram apresentados para expiação, né? E o texto muito claro é de Isaías 53. O texto não está, mas o texto de Isaías 53, né? O texto lá diz que ele levou sobre si, né, as nossas transgressões e os nossos pecados. Esse termo levou, obviamente, faz ligação ao segundo bode, que leva a culpa dos israelitas, né? Então tem um comentário muito antigo da nossa editora, que diz assim, que é o livro, estudando o livro de Levítico e a Epístola aos Hebreus. Ele apresenta uma proposta bem interessante a respeito dos 2 bodes. O primeiro, que era morto, né, representava o meio pelo qual a expiação era assegurada, ou seja, derramamento de sangue. E o segundo representava o resultado da expiação, o pecado era levado embora. Esse é o meu Senhor, esse é o Jesus que fez isso por mim. E o que nós esperamos é que Deus ilumine as pessoas que de alguma maneira têm a sua expiação ligada aí com Satanás, né? Os adventistas obviamente jamais irão dizer que Satanás é expiador deles, né? Serve-se em algum sentido na expiação, mas eles só não dizem isso, eles só não dizem. Conclusão, irmãos, a respeito da principal doutrina. Por mais que tenhamos dificuldades em entender algum detalhe ou mesmo toda a profecia, está claro para todos os eruditos ortodoxos que a visão teve seu cumprimento no período dos Macabeus, entre 171 a 165. Não é possível encontrar nenhum vestígio sequer na passagem tela que de alguma forma represente: 1. A obra salvadora de Jesus; 2. Um período que marcaria o fim do mundo, que aconteceu, né? 3. A divisão da obra de Jesus, ou seja, ele entrar no Santíssimo; ou 4. Um período que Jesus ficaria fora do Santíssimo Celestial. Nós podemos dizer que o texto de Daniel 8,14 for feito um estudo, e eu no IBEL, o trabalho de conclusão de curso eu fiz em cima desse texto, né? Então todos, irmãos, todos, o que é lamentável é que os adventistas insistem nesta interpretação que, segundo Goldstein, é a principal doutrina adventista, né? O outro aspecto que eu apresento como problemático, irmãos, o primeiro é 1844. O outro aspecto é o espírito de profecia, né? Todos aqui já ouviram falar de Ellen White, né? Eu já estou falando aqui também, né, de algum tempo. Irmãos, eles têm uma lista de crenças. Essa lista de crenças, chamada crenças fundamentais, no item 18, diz o seguinte: olha só, um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Até aí parecia que ia bem, né? Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White.
como a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. O que eu quero dizer para você é o seguinte: pegue uma confissão batista, pegue uma confissão reformada, qualquer uma delas, pegue qualquer uma e vê se você encontra lá, em alguma igreja séria, um item doutrinário que inclua o nome de quem quer que seja para você crer. Daí, irmãos, ficam bravos, como nós dizemos que isso é característica de seita. Seita seguem homens. E aqui está uma crença específica, que é para o adventista crer no seguinte: Ellen White é a manifestação do espírito profético. Se eles dissessem, nós cremos nos dons de profecias, então deveria aparecer outros profetas. Mas Ellen White, ela é insubstituível. Ela morreu em 1915 e até agora ninguém ousou entrar no lugar dela. Se o dom tivesse na igreja, como eles dizem, outros surgiriam, na verdade. Mas parece, irmãos, que Ellen White é mais do que um papa, porque o papa ainda substitui Ellen White mesmo após morta. O livro oficial de crença, chamado Nisto Cremos, diz também, Nisto Cremos: o dom de profecia manifestou-se ativamente no ministério de Ellen White, cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi-lhe concedida instrução inspirada da parte de Deus em favor de seu povo dos últimos dias. Você aceita as instruções dela? Se você não aceita, você possivelmente não é o povo dos últimos dias. Porém, o grande problema para o adventismo, ao defender que Ellen White é uma profetisa, está registrado em alguns livros, sites, né? Mas a questão é a seguinte, irmãos: vários fatores desabonam a carreira profética de Ellen White. Acusam-na de plágio, asseveram que ela copiou partes dos livros que escreveu, ao passo que dizia que recebeu o conteúdo por revelação divina. Um dos trabalhos que denunciou isso ao mundo é o livro de Walter Reia, intitulado A Mentira Branca. Confira também a resposta oficial que a Igreja Adventista dá aos questionamentos de Walter Reia, está nesse site. Ou seja, irmãos, Walter Reia descobriu que muitas coisas que Ellen White estava dizendo que estava recebendo por revelação, ela estava copiando. As revelações de saúde, as revelações de interpretação bíblica, ela dizia: olha, um anjo me mostrou, e dizem que ela conseguia ficar em transe mais ou menos 2 horas sem respirar, tendo visões. E o livro de Walter Reia mostra o seguinte: que tinha muitos livros na sua época com quase ou com conteúdo semelhante em alguns trechos, e provou-se que ela copiava muita coisa. Aí a explicação dos adventistas é o seguinte: Ellen White era uma mulher limitada. Deus revelava as coisas para ela, mas ela não sabia dizer, então ela usava as palavras dos outros autores. Por que você riu? É essa a explicação. Eles dizem isso, né? Eles dizem que há um registro até de um amigo dela que presenteou ela com um livro. Passado algum tempo, ela publicou um livro, e esse amigo dela disse assim: escuta, você leu aquele livro que eu te emprestei? Ela falou: não li, eu coloquei na estante lá no alto, eu nem alcanço mais, né? E o livro, o conteúdo era semelhante. Aí ela disse que depois foi ver e ela ficou espantada, como o Senhor revelou as coisas, as mesmas coisas para ela, né? Então, esse trabalho, irmãos, compensa ler, né? Walter Reia, ele não está certo em tudo que ele coloca, a maneira com que ele critica, obviamente, mas o que, só de apresentar essas provas, Ellen White já tem um grande problema para resolver. Então, procure na internet esse livro, A Mentira Branca, já está disponível em PDF. E também procure no Centro White, que é a resposta oficial que eles dão para a acusação de Walter Reia. Leia, né? Leia as duas e vê quem tem mais provas para apresentar, né? Além disso, Ellen White ensinou alguns absurdos, né, que hoje são minimizados pela Igreja Adventista, alguns até escondidos, né? Entre esses assuntos, segundo Dick Anderson, também nesse livro A Nuvem Branca, procure na internet, baixe esse livro, vale, compensa, muito bom. Ele diz o seguinte, que ela ensinava que houve uma amálgama de homens e animais, né? Ou seja, animais e homens reproduziram, né? Os adventistas vão dizer isso é mentira, né? Se o que o Luciano falou lá é mentira. Ela disse isso num livro, irmãos,
E depois que revisou esse livro foi publicado. Ela disse que houve uma mistura de homens e feras, por isso que provocou o dilúvio. Quando surgiu a polêmica, mas como isso, Ellen White? Como que foi? Ela tirou da outra edição do livro. Por que ela tirou? Se foi uma revelação divina, para que tirar? Então, com certeza, há problemas nisso que ela disse, né? E um contemporâneo dela, né, o William Smith, ele disse que provavelmente era índios ou negros, enfim, essa era a interpretação dele, que a igreja não aceitou, mas ele era companheiro de Ellen White e ela gostava dos livros dele. Além disso, a lista não para também. A porta fechada, né, da graça, ela sustentou que até mais de 1844 até 1851, mais ou menos, a porta da graça esteve fechada, né? Mais uma vez, o Império Adventista vai negar isso. A lista não para, fala de superhabitantes, né? Ela diz que existe habitantes em outros mundos. O livro oficial de crenças, o Nisto Cremos, que só tem o erudito, eles dizem de Adões de outros mundos, que não pecaram, entendeu? Então todos os mundos criados, existe um Adão que não caiu, e o nosso Adão caiu, né? Então talvez eles tenham 3 metros de altura, e enfim, aí a lista não para. Continuando. Além, irmãos, do sério problema, ela comungou a fé cristã, né, dela, com os heréticos antitrinitários. Será que ela era trinitariana? Da próxima vez que você conversar com o adventista, pergunta assim: escuta, um adventista pode casar com o testemunho de Jeová? Ele vai dizer: não, a gente não casa com heréticos, né? E por que Ellen White casou com Tiago White, que era da Conexão Cristã, e ele era contra a Trindade? Então, ou seja, a profetisa, a escolhida do tempo do fim, né, ela escolheu um herético para casar, né? E os adventistas hoje dizem que não podem. Precisamos repensar isso, irmãos. Se você procurar na internet, você vai encontrar vários movimentos adventistas que insistem. O adventismo, que nasceu em 1844, não era trinitário. E isso, o adventismo faz de tudo para que não seja divulgado ou que seja interpretado de uma outra maneira, né? Então esse é um ponto sério. A respeito desse assunto, nós dissemos que um dos sinais de uma seita é aquilo que ela crê a respeito das Escrituras. A teologia adventista, irmãos, quem aqui sabia que diz que a Bíblia tem erros? Que os adventistas dizem que a Bíblia tem erros. Quem sabia disso? 2, 3. Os adventistas dizem o seguinte, que a Bíblia tem erros, entendeu? Os profetas inspirados erraram, e eu vou falar para vocês daqui a pouco por que eles dizem isso. Então, a teologia adventista não defende a inerrância. Então, deixa eu primeiro provar isso daqui, mostrando o que o Bacchiocchi diz, o que está no site Centro White, e também o apresentador da TV Novo Tempo, né, o apologista Leandro Quadros, né? Então, vamos ver algumas coisas. Esse site, ele expressa muitas doutrinas adventistas e diz o seguinte, né, a teoria da intervenção. Este conceito afirma que se em sua humanidade um profeta de Deus erra, e a natureza desse erro é suficientemente séria para afetar materialmente a direção da igreja de Deus, o destino eterno de uma pessoa ou a pureza de uma doutrina, então, e só então, o Espírito Santo imediatamente move o profeta a corrigir o erro, para que não seja causado nenhum erro permanente. Esta posição pode se alinhar com a realidade objetiva das Escrituras e dos escritos de Ellen White. Mesmo o site diz: alguns têm tropeçado no fato de que há imperfeições nos escritos de Ellen White. Olha aí. Não há acusação que possa ser levantada contra Ellen White em seu papel profissional como profeta que não poderia e não tenha sido primeiro levantada contra os escritores da Bíblia. Não reivindiquemos mais para a senhora White do que reivindicaríamos para os escritores bíblicos. Precisamos ser consistentes. Precisamos tratar a Ellen White exatamente como trataríamos qualquer profeta dos tempos bíblicos. Se não rasgamos de nossa Bíblia os salmos escritos por Davi, as profecias de Jeremias e Jonas e as 2 epístolas de Pedro, então não temos direito de lançar fora os escritos de Ellen White. A ideia é a seguinte: ficou provado que Ellen White está cheio de erro.
ela errou. Aí o Adventismo teve uma escolha, nós vamos ainda falar. Esse camarada aí, o Bacchiocchi, levou o D.A. Carson a escrever um livro do Sabá para o Dia do Senhor, para refutar a tese dele. Ele defende a guarda do sábado com maestria, né? E realmente é um trabalho muito sério, né? E ele, entre os estudos dele, ele apresenta o seguinte argumento: uma razão final para a rejeição da inerrância absoluta, no caso dos adventistas, são os ensinos de Ellen White e o exemplo da produção de seus escritos. Ela claramente reconhece o papel humano na produção da Bíblia, né? Ou seja, eles dizem que a razão de rejeitar a inerrância é por causa de quem? Por causa de quem? De Ellen White. Continuando aqui, o famoso apresentador aí, apologista, né, adventista, Leandro Quadros, ele diz assim, não fica difícil concluirmos que a informação do texto de 2 Crônicas 22:2, que afirma ter Acasias a idade de 42 anos no começo do seu reinado, foi um lapso de memória do autor do livro, ou um erro do copista enquanto copiava o texto original. Essa outra parte, tudo bem se fosse isso. A Bíblia tem dupla autoria, divina e humana. Por isso, eu não sei porque, por isso, né? É mais natural existir nas escrituras erros ortográficos, divergência numérica, entre outras coisas que em nada afetam a mensagem. Ele diz claramente aqui: não descartamos a possibilidade do próprio profeta ter errado. Então o conceito deles é o seguinte: o profeta inspirado erra em vários assuntos, ele só não pode errar na mensagem de salvação, entendeu? Então o conceito deles de inerrância é este. Só que aí o que eu fui fazer? Eu fui ler um pouco a Ellen White para saber o que ela ensinava a respeito de inerrância. Embora na época não se discutia, mas eu tenho a minha suspeita. Eu acho que Ellen White cria na inerrância. Vamos ver se vocês concordam isso comigo? Olha o que ela diz na introdução do livro O Grande Conflito. A fraseologia dos diferentes escritos diverge, expondo uns os mesmos fatos com maior clareza do que outros. E como sucede, às vezes tratarem o mesmo assunto sob aspectos e relações diferentes. Pode parecer ao leitor de ocasião, imbuído de algum preconceito, que os seus conceitos divergem, quando um meditado estudo deixa transparecer claramente o seu fundo harmônico. É assim que Deus se agradou comunicar sua verdade ao mundo, por meio de agências humanas. Observe aí, que Ele próprio, pelo seu Espírito, faz idôneas para essa missão, dirigindo-lhes a mente no tocante ao que devem falar ou escrever. Eu, que não gosto de Ellen White, né? Não gosto. Já perguntaram, se ele não leu o livro de Ellen White assim para aprender alguma coisa? Não, né? Ellen White é igual teólogo liberal, né? Se ela escreveu alguma coisa boa, algum teólogo crente já disse, né? Então, aqui, mas pelo que eu vejo, ela não negava a inerrância. Ela não negava. E aí a pergunta é: por que a teologia adventista hoje, a erudição adventista hoje nega a inerrância? Vê se concorda comigo aqui, Visto que a profetisa Ellen White evidentemente errou, considerada uma profetisa de Deus pelos adventistas, eles tinham duas opções: ou negavam a doutrina de que Ellen White é a manifestação do espírito profético, ou atribuiriam erros também aos profetas bíblicos. Lamentamos a decisão deles, né? Eles tiveram essa opção. Eles poderiam dizer: Ellen White errou, então acabou, ela não é mais a profetisa que imaginávamos. Poderiam ter dito isso, mas isso jamais fariam. Então o que eles fazem? Bom, então se Ellen White errou, a Bíblia também tem erro. Então eles incorrem nos argumentos dos teólogos liberais. Existe tese de doutorados de adventistas que trabalham em cima dos erros, né? Supostos erros da Bíblia. Aqui um detalhe, meus irmãos: a fé reformada, ela não negocia esse ponto. Confissão de Fé de Westminster diz que uma das coisas que mostra que a Bíblia é a palavra de Deus é a sua perfeição e harmonia. Então não adianta, meu irmão, porque o autor é reformado, é famoso, porque ele falou bem de Calvino, e você vai ficar aí todo admirado, se ele nega a inerrância. Hoje existem autores aí que são teístas evolucionistas, que negam a inerrância e nadam de braçada entre nós, né? Diga-se de passagem, a aula de Sistema Graph.
Então nós temos que prestar bem atenção nisso. Não negocie os seus pontos de fé essenciais, irmãos. É melhor você ficar sozinho do que precisar usar teólogos, que daqui a pouco vai dar problema para nós, lá na frente. Agora, por último, o sábado, né? Sábado, sim, aí todo mundo sabe, né? O sábado é um ponto e nós vamos ter que trabalhar um pouco essa questão aí. Vamos saber o que eles dizem e quais os problemas que podemos identificar aí com a crença adventista a respeito do sábado, tá? Os adventistas, se eles dissessem, nós vamos guardar o sábado porque está no Velho Testamento, então para nós é um aspecto litúrgico, beleza, né? Se este fosse o caso, tá? Nós não vamos brigar aqui por práticas litúrgicas, né? Mas, irmãos, a questão sai desses limites, né? Veja só o que Ellen White diz no livro O Grande Conflito. Isso é uma das citações, tinha várias semelhantes a essa. Ela diz assim, quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará dessa maneira ao papado, mais do que a Deus, prestará homenagem a Roma, adorará a besta e a sua imagem. Ao rejeitarem os homens a instituição que Deus declarou ser o sinal de sua autoridade, isto é, o sábado, e honrarem em seu lugar a que Roma escolheu como sinal de sua supremacia, aceitarão de fato o sinal de fidelidade para com Roma, o sinal da besta. Os adventistas dizem que no período escatológico o sinal da besta vai ser quem guarda o domingo. Esse é o sinal da besta. Aí eu até pensei em fazer uma brincadeira aqui. Eu ia pegar a foto do reverendo Ageu e colocar uma marca, né, do domingo na testa dele, mas aí eu falei, não vou fazer, vai que ele fica bravo, né? Não fiz, né? Mas eu falei que ia fazer, não fez do meu jeito, né? Eles dizem isso: o selo de Deus no período escatológico é o sábado, e o selo da besta, entendeu, é o domingo. A igreja adventista não ensina, em tese, tá, a salvação pelas obras, mas segundo Ellen White, a salvação no período do fim terá como sinal a guarda do sábado. Então, para nós isso é um problema, porque ela então condiciona a salvação, pelo menos no período escatológico, ela condiciona a questão da guarda do dia de sábado, tá? Agora vamos tentar discutir a respeito de sábado e domingo. Eu acho que agora vai dar uns probleminhas aí, né? O texto de Colossenses, vamos começar no texto que é sempre usado. Colossenses 2,16 diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nós temos um ponto aí, irmãos. Antes de chamar aqui o próximo slide, a teologia reformada, ela tem a concepção da continuidade da lei e as substituições de alguns pontos, tá? Então esse texto é entendido pela teologia reformada e pelos adventistas, se referindo aos sábados cerimoniais, né? Isso, irmãos, pelo menos você encontra nos símbolos de fé e também em alguns comentaristas. Porém, a opinião de João Calvino é diferente da interpretação puritana desse texto. O que João Calvino diz a respeito desse texto? Vamos lá. Nas Institutas, João Calvino diz assim, sobre o sábado: escreve o apóstolo em outro lugar que o sábado tem sido uma sombra da realidade futura, e que o corpo, isto é, a sólida substância da verdade, que bem explicou naquela passagem, está em Cristo. Portanto, que esteja longe dos cristãos a observância supersticiosa de dias, ainda que o sábado esteja cancelado entre nós. Não obstante, ainda tem lugar isto: primeiro, que nos congreguemos em dias determinados para ouvir a palavra, para partir o pão místico, para as orações públicas; segundo, para que se dê aos servos e aos operários relaxação de seu labor. Então parece que o reformador olha para esse texto como o fim do sábado, do descanso no sétimo dia, tá? Ele não fala do fim do mandamento moral do descanso, mas ele olha para esse texto como o fim do sábado, o sétimo dia. Vamos continuar aqui.
A confissão, por sua vez, quando fala a respeito de lei moral e lei cerimonial, nós temos a citação do texto de Colossenses, né? Então nós podemos usar aquele texto tendo em vista a seguinte proposta, né, que eu vou apresentar agora, a respeito de uma substituição do dia, né, e não necessariamente o fim do mandamento. Mas vamos caminhar aí. Eu sei que alguns queriam falar alguma coisa, mas aguenta aí, depois você vai me complicar, tá? Então vamos lá. Sugestão, irmãos. A teologia dos símbolos de Westminster é bíblica, porém a doutrina ali expressa não depende do texto de Colossenses 2,16 unicamente. Você ficaria com Calvino sem negar o postulado doutrinário da confissão de Westminster, tá? Ou seja, o que a confissão diz, ela está baseada em vários textos. Você usando Colossenses 2,16 daquela maneira de Calvino, né, você vai continuar com a confissão, mas sem necessariamente, entendeu, negar o postulado dela. Agora, o outro argumento a respeito da substituição do sábado, eu vou apresentar agora, aí você vai caminhar junto com os símbolos de Westminster, tá? Então vamos lembrar aqui o detalhe. Muitos presbiterianos usam argumentos dispensacionalistas como os adventistas. Não pode, né? O dispensacionalismo defende o fim da lei, que toda lei foi abolida. Logo, o conceito de que o sábado foi abolido é uma parte integrante desse sistema doutrinário. Porém, a fé reformada não compartilha dessa ideia. Por isso, devemos argumentar que o sábado, o sétimo dia, foi substituído, tá? Então, nosso argumento, irmãos, é de substituição, tá? Então, guarde bem essa palavra. Substituição. Até mesmo eruditos que não se identificam com o sistema reformado usam o mesmo argumento de substituição, que é o caso lá do Arch, em Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas. Ele argumenta a respeito da substituição, embora ele não é conhecido tanto como um teólogo reformado. Então vamos lá, agora partindo aí para o argumento reformado propriamente dito. O que eu apresentei lá, depois você estuda, pensa, vê se é aquilo mesmo de Calvino, enfim, é só para chacoalhar aí o debate, né? Mas a respeito da substituição, irmãos, ó, a concepção reformada é que o domingo substituiu o sábado, obviamente com algumas adaptações, né? Então nós temos ali o capítulo da confissão, e lá diz que, em negrito, desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, tá? Então isso todo mundo sabe. Mas os adventistas apresentam essas perguntas que deixam muito crente com o cabelo em pé. A pergunta do adventista, olha lá: mostre-me na Bíblia onde Deus substituiu o sábado pelo domingo. Aí os crentes ficam desesperados. Mas não, onde? Não tem esse texto, não tem esse texto. Então eu vou apresentar para os irmãos um argumento que eu já usei, e eu posso dizer para os irmãos que, pela graça de Deus, você pode ter um bom êxito nesse argumento. Olha aqui. Respondo com a seguinte resposta, né? Mostra-me na Bíblia onde Deus substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. Aí você vai, mas por que falar isso? Porque, olha só, o livro de doutrina Nisto Cremos, ele diz na página 267 e 271. Naquele momento, ou seja, lá na ceia, Jesus instituiu em lugar da Páscoa o serviço que seria o memorial do seu grande sacrifício, a Santa Ceia. Olha só, falando em lugar. Depois diz: a ceia do Senhor ocupou o lugar da Páscoa praticada no Antigo Testamento. Olha, ele está falando de substituição. Mais um. O Nisto Cremos diz, ó: antes de sua morte, foi o próprio Cristo quem efetuou a substituição. Então pergunto para o adventista: o que o seu livro de doutrinas diz a respeito da Páscoa e ceia? Vai dizer: a ceia substituiu a Páscoa. Porém, pergunte: qual texto da Bíblia diz isso? Qual? Eu já li a Bíblia, o Novo Testamento, a Bíblia inteira. Qual texto diz isso? Pergunte para o adventista. Só que espere bastante ele encontrar. Até hoje lá no blog que eu tenho, estou esperando alguém apresentar o texto, aí apresentam argumentos, aí eu falo: cadê o texto? É só isso que eu estou pedindo. Mas não tem. Compare, ainda vou te dar mais elementos para você encher aí o seu argumento. Êxodo 12:14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Aí está falando da Páscoa.
Note só a semelhança da Páscoa com o sábado. Olha lá. Os adventistas dizem que o sábado é memorial, o selo de Deus. A Páscoa também era. Olha lá, diz que é memorial. 2, os adventistas dizem que a guarda do sábado é uma lei eterna. O que lá está dizendo? Estatuto perpétuo, ou seja, a Páscoa também era eterna. 3, os adventistas dizem que o sábado foi dado por Deus. Óbvio, a Páscoa também. Os cristãos ortodoxos sempre viram a ceia do Senhor como uma substituição da Páscoa. Os adventistas ficaram com a fé protestante nesse ponto, por isso acertaram. Tá? O que Berkhoff diz sobre substituição? Olha lá. Foi em conexão com a refeição pascal que Jesus instituiu a Santa Ceia. Utilizando elementos presentes naquela, ele efetuou uma transição muito natural para esta. Ou seja, irmãos, vamos lá. A substituição, ela ocorreu naturalmente. E se você perguntar para um adventista por que a ceia substitui a Páscoa, ele vai dizer que vai usar argumentos teológicos, conclusões legítimas, mas jamais o texto bíblico. Vamos aqui pensar um pouco. Ó. Até a morte de Cristo, as referências sobre a Páscoa eram relatadas nos evangelhos como algo normal, uma prática aceita e reverenciada. De repente, Cristo faz algo que, com o passar do tempo, a igreja começa a substituir a antiga concepção com a nova perspectiva, isto é, a ceia. Usando esse argumento, agora olha o sábado e o domingo. Até a morte de Cristo, as referências sobre o sábado eram relatadas nos evangelhos como algo normal, uma prática aceita e reverenciada. Isso era o sábado. De repente, Cristo faz algo que, com o passar, ou seja, a sua ressurreição, né? Que com o passar do tempo a igreja começa a substituir a concepção antiga com a nova perspectiva, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o domingo. Isto é uma conclusão teológica baseada na Páscoa e ceia. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Quais são os embasamentos bíblicos e apologéticos? A Bíblia ensina que a adoração cristã no domingo iniciou-se em Atos dos Apóstolos por causa da ressurreição do Senhor ter ocorrido no primeiro dia da semana. Uma pergunta aqui: nos 4 evangelhos, costuma-se repetir nos 4 o mesmo assunto? Por exemplo, quando você lê que Jesus ressuscitou uma certa pessoa, você lê em 2 evangelhos e não lê em outros 2, não é? Apenas 2 assuntos, pode aparecer outro. 2 assuntos eu encontrei que os 4 evangelhos repetem. É a multiplicação dos pães e a ressurreição do Senhor no primeiro dia da semana. Os evangelistas tiveram o capricho de dizer no primeiro dia. Ele não disse o Senhor ressuscitou, apenas. Ele diz no primeiro dia. E todos os evangelhos, com exceção de João, fala depois do sábado. Como o evangelho de João foi escrito um pouco mais adiante, provavelmente a perspectiva cristã do dia do Senhor já estava firmada, por isso que ele nem diz a respeito do sábado, ele já fala, no primeiro dia da semana o Senhor ressuscitou. Então nós temos argumentos, o próprio texto de o batismo do Espírito Santo na igreja, em Pentecostes, foi num domingo. Aquele Pentecostes caiu no domingo. E aí nós temos a reunião cristã em 27 de Atos, no domingo, a carta de Paulo aos Coríntios e também a visão de João, que a história atesta que quando ele fala dia do Senhor, ele se refere ao primeiro dia da semana. Além disso, irmãos, no Novo Testamento o sábado está ligado negativamente aos judeus e não aos cristãos. Pode ler o Novo Testamento, em especial Atos, e você vai ver que a identificação do sábado com os apóstolos era para quê? Para eles evangelizarem os judeus nas sinagogas. E quando você encontra os cristãos se reunindo, é no primeiro dia da semana. Por último, todos os relatos evangélicos registram o dia, eu já disse isso, da ressurreição. E não é comum a repetição. Tá? Já estamos acabando, tá, irmãos? Essa é a acusação que o adventista faz a todos os crentes, em especial presbiterianos, por causa da tradição reformada em torno do domingo. Eles dizem assim, a Igreja Católica inventou o domingo, né? Quando você ouvir isso, pergunte ao adventista se ele também concorda quando a igreja diz que inventou a Trindade, ela que escolheu os livros bíblicos. Será que o adventista aceita isso quando a Igreja Católica diz isso? Não aceita. E por que a presunção dela de dizer
que colocou o dia do Senhor no primeiro dia da semana, nós vamos aceitar. Notou? Então é um argumento dissimulado. Eles rejeitam a presunção em outros assuntos, mas usam essa contra nós. Então que use toda a sua coerência pede isso, né? Conclusões, aliás, né? A obra de Cristo é estranha, pois dizem que ele entrou no Santíssimo Celestial em 1844 e que lançará a culpa dos pecados dos crentes em Satanás. Foi isso que nós vimos. Ninguém inventou nada, está escrito lá. Inclui em seus sistemas de crenças fundamentais a fé em uma pessoa, Ellen White. Esta é a fé, o espírito de profecia. Terceiro, nega abertamente a inerrância bíblica e implicitamente a suficiência da Bíblia. Ou seja, se tem outros escritos inspirados, que é Ellen White, a suficiência das escrituras é um pouco questionada aí. Quarto, associa a salvação escatológica a uma obra, isto é, o sábado. Quinto, defendem a bandeira de uma restauração da verdadeira Igreja de Cristo em alicerces históricos heréticos. Quais? Falsa profecia e pioneiros antitrinitários. A pergunta, vamos evangelizá-los? Complicado, né? Nós olhamos os adventistas dessa linha, todos, às vezes, como cristãos. Então eu quero apresentar para você aqui um diagnóstico. Primeiro que os adventistas estão preparados para esvaziar a sua igreja, tá? Você pode saber disso, esteja certo disso. Tá? Então você que vai ser pastor aqui, você tome cuidado, porque o dia que você começar a entrar em contato com algum membro da sua igreja, você vai ver e vai lembrar do que eu disse aqui. Eles estão preparados para anunciar a mensagem angélica para os presbiterianos que guardam domingo. Tá? Então, guarde isso. É interessante, irmãos, identificar o grau de compromisso espiritual que o adventista tem com Ellen White, 1844, a inerrância, né, que é ao contrário, na verdade, a igreja remanescente e a salvação sabática. Nem todo adventista é um adventista coerente. Pode ser que o seu amigo que é adventista, ele não crê nessas coisas. Eu já conversei com adventistas que dizem que não quer nem mais saber de Ellen White, nem aguenta ouvir mais o nome dela. E ele não se importa nem um pouco com essa doutrina de 1844. Ou seja, ele é um adventista incoerente. E por causa da mensagem protestante, nós não podemos dizer que essas pessoas não estão salvas. Então, ao meu ver, tá, um adventista é cristão se ele for um adventista incoerente. Agora, se ele for um adventista coerente, ele vai ter que confessar essas coisas aí, e é impossível dizer que isso é cristão. Tem algumas sugestões de pergunta sobre a entrada de Jesus no Santíssimo, e depois eu não sei se o reverendo Ageu iria disponibilizar no site aquele panfleto que eu comentei, tá? Aí o reverendo Ageu vai disponibilizar para os irmãos um panfleto onde eu trabalho a questão de Jesus entrar no Santíssimo somente em 1844, tá? Aí esses são alguns argumentos que estarão lá, textos bíblicos em Hebreus, enfim, e tudo documentado, tá bom? Deixa eu perguntar que horas são. Estou dentro do tempo? Estou dentro do tempo, né? Gostaria agora, antes de encerrar, né, passar aí um tempo àqueles que desejarem fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma crítica, enfim. Ainda, meu irmão. Qual a diferença entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e da Promessa? A Igreja Adventista da Promessa é uma igreja, que eu posso dizer, pentecostal, entendeu? E elas, primeiro, um pastor lá busca os dons, né, espirituais. Acontece mais ou menos como presbiteriano renovado, né? Então ele busca os dons e começa então a manutenção de línguas, dons espirituais. E essa igreja, ela com o tempo também abandona Ellen White e abandona 1844, né? Então, olhando de modo bem grosso, né, essa é uma igreja que afastou-se desses problemas aí, né? E eu acho que é impossível dizer que a igreja Adventista da Promessa não crê na inerrância. Eu acho que, pelo que conheço, acho que eles creem sim. Tá? Irmão? Essa questão do sábado, também não existe um argumento no sentido de que o sábado seria o Shabá, né? Seria um dia de descanso, como foi revelado
para Moisés, né, um dia a cada 6. E isso a gente não pode também perceber que há uma interpretação errada até da questão da nomenclatura do calendário, ou seja, porque não haveria a necessidade de dar tanta importância para o termo sábado, sim, a um dia a cada 6, como o dia do Senhor. Então, isso também não é um argumento? Mas eles assim, eles rejeitam, né, o argumento de um dia e 6. Eles dizem que a Bíblia, e parece realmente que nesse ponto eles caminham com alguma razão. A Bíblia, quando trabalha o sábado, ela é específica, que é o 7º, né? Ali no Velho Testamento, entendeu? Então não é só uma questão de porção. Trabalhou 6, eu começo a trabalhar na quarta e vou descansar lá na outra quarta, terça, enfim. Parece que não é essa a questão. E eles trabalham em cima disso, porque a Bíblia nunca fala assim, apenas, ele diz o 7º dia é o sábado do Senhor, né? E a contagem da semana começa ali já em Gênesis, né? Então eu acho que esse é um argumento que usam, mas eu acho que ele deve ter algumas falhas em alguns momentos, por isso que não logra às vezes muito êxito com os adventistas. Mas se o irmão usar e achar interessante, né? Mais alguém? Uma dúvida. Se por um lado nós criticamos os adventistas, não temos que para fazer, nos opomos à opinião dele com relação ao sábado, e direcionamos a guarda do dia do Senhor para o domingo, nós também às vezes incorremos um outro equívoco, muitas vezes, que está ligado a esse comentário, a flexibilização, né? Porque nós guardamos o domingo, mas guardamos mesmo o domingo? Não. Irmãos, aí está a realidade, né? Vamos falar, vamos ser honestos, né? A nossa editora lançou o livro do Carson, do Sabá para o Dia do Senhor, né? Então vou dizer aqui, foi um tiro no pé, porque o livro critica a teologia puritana. Eu perguntei para um monte de reverendo, não vou falar nome, mas foi vários, por que desse livro ser editado pela nossa editora, sendo que os autores lá dizem que os puritanos se aproximaram do farisaísmo, né? Isso um monte de página, tá? E nossa IPB, ela não responde às questões que realmente queremos saber, né? A Constituição, eu não vou lembrar o capítulo, mas a Constituição da IPB diz que os conselhos devem guardar se os membros estão observando o dia do Senhor. Vem ver isso. Está lá na Constituição, né? Então eu acho que nós precisamos primeiro trabalhar a questão de forma positiva, tá? Sempre, irmãos, no domingo, fale isso na igreja. Hoje é dia do Senhor, irmãos. Hoje é dia... Comece a trabalhar de forma mais positiva. À medida que as pessoas criarem amor e paixão pela questão do dia do Senhor, naturalmente eles vão começar a se cobrar. Porque se você vai, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, você ainda não preparou. E os presbiterianos do Brasil, nesse ponto, não são reformados, tá? Então, me ache uma igreja que no geral faça isso, né? No geral, eu digo todos, né? Uns ou outro, né? Então, eu acho que nós precisamos resgatar essa ideia, primeiro de forma positiva, né? Trabalhar a questão do dia do Senhor. Eu já tive experiência de tanto enfatizar a questão do dia do Senhor, de um crente falar, não vou fazer o aniversário do meu filho que caía no domingo, para não atrapalhar o culto. Ou seja, ele estava olhando a questão de forma positiva, senão ele não ia na escola dominical nem no culto à noite, colocou no sábado, né? Então acho que a gente precisa caminhar assim. Se nós refizermos esse conceito, daqui talvez 150 anos as coisas mudem de novo. Você acha que o erro porque isso não acontece só na igreja presbiteriana, né? Muitas denominações no Brasil que entendem que o dia do Senhor é o domingo não guardam o domingo. Você acha que isso se dá devido à guarda exacerbada e idolatrada do sábado dos adventistas? Você acha que de algum modo os evangélicos olharam para os adventistas e disseram, olha, isso aqui está errado, aí partiram para o outro extremo de não fazer nada? Parece que sim, né? Eu acho que sim, né? E o ponto é que as pessoas dizem que é o dia do Senhor, mas a convicção de que todas as prescrições foram transferidas para o primeiro dia da semana, há um debate, tá? Aí mora um debate, e o livro do Carson traz esses debates à tona. Vale a pena ler, embora é um livro muito grande, sei que a correria de vocês agora não dá, mas nós precisamos também responder algumas questões, né? Então realmente os postulados reformados, o catecismo maior em especial,
O Catecismo Maior diz algo que parece-me que é um exagero, que o pecado no dia do Senhor é mais sério do que em outro dia, entendeu? Então, se nós recorrermos às Escrituras, precisamos abalizar mais isso daí, entendeu? Então, essa resposta precisa ser investigada. Eu acho que precisamos primeiro resgatar, né, essa herança preciosa. É o dia do Senhor, Jesus ressuscitou nesse dia. É um memorial semanal de que Jesus saiu dos mortos, né? Então precisamos pensar nisso. Agora, responder todas as questões vai ser impossível, pelo menos na nossa geração. Tudo bem, meus irmãos? Por favor. Pode falar um pouquinho sobre os 21 postulados que normalmente eles apresentam nos seus meios de comunicação, aqueles 21 artigos principais, como um recurso até mesmo de esconder suas verdadeiras doutrinas? Não, eu vou ser honesto para o irmão, eu não conheço. Tá? No site de Hebel, que apresenta como confissão deles, são 21 postulados. Então, se não me engano, não são os 28 que eu citei aqui? As crenças fundamentais são 28. 28 crenças. E elas, sobre essas, na maioria, eles escondem essas verdades mais profundas. Então, aí o item 18 eu citei aqui, que é a crença em Ellen White, né? E eu me esqueci o número, mas tem o que ensina a doutrina de 1844, né? No demais você encontra a repetição mesmo da fé protestante, entendeu? Então, doutrina de justificação, Bíblia, enfim, você encontra. Então, para mim, lá tem esses dois problemas aí, né? Por favor. A questão da crença adventista, eles creem na predestinação divina, como Calvino, já que a herança deles são protestantes, porque eu vi algum aqui que Guilherme Miller cria na predestinação. E a questão do louvor. E hoje o maior nome expoente adventista é o Leonardo Gonçalves, que tem entrado em praticamente muitas igrejas, principalmente os pentecostais. Como tratar isso? Então, a primeira mesmo foi sobre predestinação, né? O apologista que eu apresentei aqui, Leandro Quadros, ele diz com essas palavras: a doutrina calvinista da predestinação é diabólica, tá? Então, essa a postura dos adventistas, tá? Então, não tem conversa. E no que diz respeito aos grupos de louvores, né, que existem, eu acho que aí tem um sério problema que eu fico imaginando como, que toca-se músicas adventistas, né, de boa qualidade até, e eu não sei, eu vou declinar, eu não sei até que ponto isso é problema, tá? Eu não sei, eu não escuto, né? Eu sou preconceituoso, eu não escuto, eu não aconselho, e quando estou ouvindo, que música legal, e quando eu escuto que é de algum segmento herético, é algo que eu tenho comigo, né? Já me dá arrepio, então não dá. Mas, não sei, eu não tenho capacidade de dizer que problema dá. Ok, meus irmãos? Podemos encerrar? Deus abençoe a todos. Por favor, pastor.